Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Neemias 4, verso 9. Neemias e os judeus estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Sambalate e outros estavam furiosos com eles e tentaram parar seu trabalho. Eles determinaram a se aproximar do povo e de repente os assassinar, e assim colocar um fim naquilo que eles estavam fazendo. Nosso texto nos diz o que Neemias e seus companheiros fizeram nesta emergência. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Estas pessoas teriam não só que construir os muros de Jerusalém, mas vigiar contra os seus inimigos ao mesmo tempo. O caso deles é o mesmo do nosso. Nós temos que trabalhar para Cristo. Espero que todos nós que o amamos estejamos fazendo tudo o que podemos para construir seu reino. Mas nós também necessitamos vigiar contra nossos inimigos mortais. Se eles podem nos destruir, claro que eles também destruirão nosso trabalho. Eles irão fazer os dois, se for possível. Os poderes do mal estão furiosos contra o povo de Deus. Se eles podem, de alguma maneira, nos injuriar ou nos importunar, você pode ter certeza que eles o farão. Eles não irão deixar nenhuma pedra desvirada se isto puder servir ao seu propósito. Nenhuma flecha sobrará nas aljavas do inferno enquanto existirem homens e mulheres santos, os quais puderem ser atingidos. Satanás e seus aliados mirarão seus dardos em nossas mentes e corações, todos os dardos envenenados que eles tiverem. Neemias foi avisado do ataque que estava para ser realizado à cidade. Os judeus que viviam perto dos samaritanos escutaram sua conversa sobre o que eles pretendiam fazer e foram contar a Neemias os planos de seus adversários. Nós também somos avisados. Como nosso Senhor disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Lucas 22, 31. Da mesma forma, ele, em sua palavra, nos disse que existe um grande e terrível poder maléfico que está buscando nossa destruição. Se Satanás puder assim fazer, ele não vai somente nos cirandar como trigo, mas irá nos lançar ao fogo para que sejamos destruídos. Irmãos, não ignoramos os seus ardis, diz Paulo em 2 Coríntios 2, 11. Vocês não são deixados em um paraíso de tolos para sonhar com a segurança das tribulações e sonhar ter o luxo de estar fora de tentações. Era bem conhecido para essas pessoas também que, estando em perigo e alertados sobre a malícia de seus inimigos, que eles tinham um nobre líder para estimulá-los ao caminho certo a ser seguido. Neemias estava bem qualificado para esta obra. Ele deu aos judeus conselhos muito astutos, sensíveis e espirituais. E isso foi uma grande ajuda para eles na hora da necessidade. Amados, nós temos um líder melhor que Neemias. Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo e nós temos o seu Espírito Santo que habita em nós e que permanecerá dentro de nós. Imploro que você escute ao seu sábio e bom conselho. Penso que ele o dará à medida que continuamos com a explicação do texto. Ele dirá a você o que Neemias, de fato, disse àquelas pessoas: orem e vigiem. Mesmo que os adversários dos judeus conspirassem juntos e viessem lutar contra Jerusalém e impedir o trabalho de reconstrução dos muros, Neemias diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. No texto, vejo 2 guardas. Primeiro, a oração. Nós oramos ao nosso Deus. O segundo guarda é a vigia. Pusemos uma guarda. Depois, é bom olharmos os 2 guardas juntos. Nós oramos e pusemos uma guarda. Nós devemos ter os 2 se quisermos derrotar o inimigo. Devemos orar e devemos vigiar. Nós oramos ao nosso Deus. Falando desta oração, eu a tomaria como padrão para nossas orações quando estivermos em condições semelhantes. Foi uma oração que pretendia um objetivo. Algumas vezes
quando nós oramos, temo que não estejamos transferindo um objetivo ao trono da graça. Mas Neemias era tão prático em sua oração quanto era em sua vigília. Alguns irmãos vêm para nossas reuniões de oração e dizem coisas muito boas, mas o que eles realmente buscam, eu realmente não sei. Tenho ouvido orações, as quais tenho dito quando elas são terminadas: bem, se Deus responder essa oração, eu não faço a mínima ideia do que Ele nos dará. Era uma oração muito bonita, e nela havia uma grande quantidade de explicação doutrinária e de experiência. Mas eu não creio que Deus precisa que lhe sejam explicadas doutrinas ou experiências. A falha nessa oração era que nada foi pedido claramente nela. Gosto quando irmãos estão orando como se eles tivessem um objetivo, assim como um carpinteiro quando está trabalhando. Não há necessidade de usar um martelo de marfim se você não deseja acertar a cabeça do prego. E se esse é o seu objetivo, um martelo comum o fará tão bem quanto um maravilhoso martelo. Talvez o faça até melhor. Bem, as orações de Neemias e dos judeus eram petições para a proteção divina. Eles sabiam o que queriam e eles pediram por isso de forma completa e clara. Ó, por mais orações definidas. Temo que nossas orações sejam, frequentemente, nuvens e que nós recebemos névoas por respostas. A oração de Neemias tinha objetivos. Desejaria que nós pudéssemos sempre orar desta maneira. Quando eu oro, gosto de ir a Deus da mesma forma como vou a um banqueiro quando preciso sacar um cheque. Entro, coloco o cheque sobre a mesa, o balconista me dá o dinheiro e eu sigo para minhas tarefas. Não sei se já parei em um banco 5 minutos para conversar com o balconista. Assim que recebo minha quantia, vou embora cuidar de outras coisas. Assim é como gosto de orar. Mas existe uma forma de oração que parece ser como se estivesse se espreguiçando perto do trono da misericórdia. Como se este alguém não tivesse nenhuma razão em especial de estar ali, diante do Deus vivo. Que não seja assim com vocês, irmãos. Apele para a promessa, creia nela, receba as bênçãos que o bendito Deus está desejoso de lhe dar e continue sua obra para glorificá-lo. A oração de Neemias e de seus companheiros tinha um objetivo. No próximo lugar, era uma oração que superava dificuldades. O texto começa com a seguinte palavra: porém. Se observarmos bem, quando certas coisas acontecem, nós oramos muito pouco. Quando, pelo contrário, deveríamos clamar ao nosso Senhor o máximo que pudermos. Sambalate zombava, porém nós oramos ao máximo por suas zombarias. Tobias pronunciou um escárnio cortante, porém nós oramos ao máximo por seus gracejos. Se homens fazem piada do Evangelho, ore mais ainda. Se eles se tornam violentos e cruéis, ore mais ainda. Nada a menos, nem uma palavra a menos, nem uma sílaba a menos, nem um desejo a menos, nem um pouco de fé a menos. Quais são suas dificuldades, querido amigo, em vir ao trono da misericórdia? Quais impedimentos estão em seu caminho? Não deixe que nada obstrua sua aproximação ao trono da graça. Torne todas as pedras de tropeço em pedras de apoio e venha, com coragem santa, e ore, não importando toda a oposição. Porém, nós oramos ao nosso Deus. A oração de Neemias buscava objetivos e superava dificuldades. Note em seguida que era uma oração que foi feita antes de qualquer outra coisa. O texto não fala que Neemias pôs uma guarda e depois orou, mas nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda. A oração deve ser o cavalo dianteiro de um grupo. Faça o que quer que seja sábio, mas só depois que você tiver orado. Vá ao médico se você está doente, mas primeiro ore. Tome um remédio se você acredita que vai lhe fazer bem, mas primeiro ore. Vá falar com um homem que lhe caluniou, se você acha que deve fazê-lo, mas primeiro ore. Bem, eu farei isso e aquilo, diz um, e depois orarei para uma bênção, para meus objetivos. Não comece nada até que você tenha orado. Comece, continue e termine tudo com oração. Mas especialmente comece com oração. Algumas pessoas nunca começariam o que estão fazendo se tivessem orado primeiro, pois elas veriam que não poderiam bendizer a Deus em tal ação.
Há alguém neste lugar que, ao sair daqui, irá a um lugar ao qual não deveria ir? Será que ele está orando primeiro por isso? Ele sabe que não pode pedir uma bênção, pois ele sabe o mau lugar onde estará indo. Não vá a nenhum lugar onde você não pode ir depois de orar. Isso seria um bom guia em sua escolha de lugares para ir. Neemias primeiro orou e depois vigiou. Mais uma vez, foi uma oração que teve continuidade. Se nós lermos a passagem corretamente, porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite. Isso significa que à medida que eles vigiavam, eles oravam. Eles não oraram e então a abandonaram e foram embora. Oraram e depois abandonaram a oração e foram embora, como garotos teimosos fazem quando saem para tocar campainhas e correr. Tendo começado a orar, eles continuaram orando. Enquanto houvesse inimigos ao redor, a oração e a guarda, a vigia, nunca pararam. Eles continuaram clamando àquele que guarda Israel, enquanto colocavam os guardas para adverti-los dos inimigos. Quando nós devemos largar a oração, irmãos e irmãs? Bem, dizem que nós devemos fazer isso quando chegarmos ao céu. Não estou certo disso. Não acredito que os santos, já mortos, fazem intercessões por nós. Mas lembro-me do que está escrito no livro de Apocalipse, de que as almas debaixo do altar clamavam: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Apocalipse 6:10. As almas estavam esperando pela ressurreição, esperando pela vinda de Cristo, esperando pelo triunfo do seu reino, e não consigo imaginar a sua espera lá sem um clamor frequente. Até quando, ó Senhor? Lembre-se de seu Filho, glorifique seu nome, complete o número dos seus eleitos. Mas certamente, enquanto nós estivermos aqui, devemos orar. Uma senhorita que dizia que já fazia tempo que ela alcançara a perfeição, disse que sua mente estava em tão completa conformidade com a mente de Deus que ela não precisava mais orar. Pobre criatura, o que ela sabe da verdade? Ela precisava primeiramente começar no ABC da salvação e orar. Deus, tem misericórdia de mim, uma pecadora. Quando as pessoas pensam que não precisam orar, que o Senhor tenha misericórdia delas. Como dizem a letra do hino, enquanto eles viverem, os cristãos devem orar, pois somente enquanto oram é que eles podem viver. A oração que Neemias ofereceu era, em seguida, uma oração caseira. Podem existir alguns de vocês que gostam de orações já feitas, e pode ser que, se toda a congregação se unir na súplica e toda a voz falar ao mesmo tempo, a oração deve ser preparada como um hino. Mas orações pré-prontas sempre me parecem como roupas pré-prontas. Elas são feitas para servir em todo o mundo e é muito raro que sirva para alguma pessoa em particular. Para um objetivo real ao trono da misericórdia, dê-me uma oração feita em casa, uma oração que vem das profundezas do coração, não porque eu a inventei, mas porque Deus, o Espírito Santo, colocou lá e a deu uma força vivente tão forte que eu não podia impedir que ela saísse. Mesmo que suas palavras sejam quebradas e que suas frases sejam desconexas, se seus desejos são sinceros, se eles são como carvões queimando com uma chama violenta, Deus não se importará como você se expressa. Se você não tem palavras, talvez ore melhor sem elas. Existem orações que quebram as costas das palavras. Elas são muito pesadas para que qualquer linguagem humana consiga carregar. Esta oração, então, qualquer que tenha sido em relação às suas palavras, foi uma que os homens fizeram. Nós oramos ao nosso Deus. É muito importante notar que era uma oração que se direcionou para a casa da oração, isto é, o céu. Nós oramos ao nosso Deus. Vocês ouviram falar do homem que orou em Boston, o centro do universo, entre aspas, e a notícia no jornal do dia seguinte foi: o reverendo fulano orou a mais excelente oração que já foi dirigida à audiência de Boston. Temo que existam orações deste tipo que são oradas para a congregação. Este não é o tipo de oração que Deus ama. Esqueça que existe alguém presente. Esqueça que o ouvido humano está escutando ao seu sotaque e deixe que seja dito da sua oração. Porém, nós oramos ao nosso Deus. É algo muito comum lembrar que a oração deve ir a Deus se existir alguma utilidade nela. Mas isso é algo necessário de se fazer.
Quando a oração não vai a Deus, qual é o bem nela? Quando você sai de seu quarto e sente que você somente desempenhou uma forma exterior, quão beneficiado é você? Faça suas orações a Deus. Fale em seu ouvido, sabendo que Ele está lá. E saia sabendo que Ele te respondeu, que Ele levantou a luz do seu semblante sobre você. Este é o tipo de oração que nós precisamos para a nossa proteção contra os nossos inimigos, tanto de dia quanto de noite. Me deixe acrescentar somente mais uma coisa. Entendo pelas palavras que são colocadas diante de mim que foi uma oração saturada de fé. Nós fizemos nossa oração a Deus? Não, o texto diz, ao nosso Deus. Eles tomaram Jeová como seu Deus e oraram a Ele como seu Deus. Eles tinham uma segurança completa que, apesar de Ele ser o Deus de toda a terra, mesmo assim, Ele era especialmente o Deus deles. E então eles fizeram sua oração ao Deus que havia se dado a eles e ao qual eles pertenciam pelo relacionamento da promessa. Nós oramos ao nosso Deus. Essas duas palavras parecem carregar um vasto peso de significado. A porta da oração parece se virar nessas duas dobradiças douradas. Nosso Deus. Se você e eu seremos livres do mal que está no mundo, se nós seremos guardados enquanto construímos a igreja de Deus, nós devemos ter nossa primeira guarda poderosa, a oração confiante, tal qual a de Neemias e de seus companheiros judeus apresentaram ao Senhor. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Neemias 4, verso 9. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a